Boa noite, irmãos. Graça e paz. É um privilégio estar com vocês. Saber que Deus tem dado graça ao Felipe e à família para servir ao Senhor aqui com vocês. E que Deus tem derramado abundante graça. E que o crescimento que Deus tem para esse lugar, se realizado no tempo e na história, às vezes a gente usa o termo assim, às vezes através de nós, né, Senhor? E muitas vezes apesar de nós, né? Nós somos frágeis, pequenos, débeis, mas servimos a um Deus poderoso, que usa aqueles que nada são, para a honra e glória do nome dele. Não para que a gente se envaideça, mas para que o nome do Senhor seja tributado toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Irmãos, a minha tarefa aqui nessa noite com vocês é tentar abordar Efésios capítulo 4 e expor para vocês. E Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 17. Creio que os irmãos conheçam a carta, já tenham lido, principalmente aqueles que já têm uma caminhada com Cristo, e se depararam já com quem é o autor da carta, sabe que esta carta é uma dádiva de Deus através da pena de Paulo, a igreja que se situava na cidade de Éfeso. Nós sabemos que essa carta é escrita aí entre os anos 60 e 62, provavelmente na primeira prisão do apóstolo, juntamente com a carta de Colossenses e Filipenses e também Filemon. Ela é denominada como cartas gêmeas ou cartas da prisão, e elas são uma dádiva orientativa para a igreja. Por que isso? Como igreja, às vezes a gente pode sofrer o que a igreja de Éfeso estava sofrendo, que o apóstolo Paulo já identifica no período em que ele está escrevendo, e depois João vai deixar no capítulo 2 de Apocalipse muito mais explícito aquilo que o Senhor destacava como qualidades dessa igreja, mas também onde o Senhor a exortava para que ela pudesse voltar às práticas e corrigir a sua vida na caminhada com Cristo. E isso é interessante para nós. Saber que, como igreja, nós temos dois perfis de igreja. Na visão reformada, irmãos, igreja é igreja. Amém? Igreja, povo de Deus, resgatado pelo sangue de Cristo, família da aliança. Ponto. Mas há dois perfis de igreja no conceito reformado. A igreja mais pura e a igreja menos pura. Então a igreja ela pode oscilar nesse movimento de ser mais pura e menos pura. E com isso a gente não está dizendo que a igreja mais pura é necessariamente a igreja moralista. Porque a gente vai vasculhando as escrituras e a gente percebe que moralismo não é santidade. Santidade é boa moral cristã, é ética dos valores do reino. Mas ela não é um moralismo arrotado da boca para fora, e me perdoe o termo aqui. Não é algo que nós vendemos sobre nós mesmos, mas é uma identidade que temos em Cristo. É muito mais algo que recebemos como dádiva do que algo que ostentamos carnalmente. Mas nós temos a tendência de, ao despir o velho homem, se vestir de um novo homem, quando tomados por um sentimento de menos pureza, olharmos para as dádivas das boas obras que nos alcançaram em Cristo Jesus e que nos levou a uma mudança de conduta cristã, olhar para aqueles que estão dentro e às vezes muito mais por aqueles que estão fora, com olhar de juízo, não porque discerne o bem do mal, mas porque se vê como superior aos outros que estão ao seu redor. E às vezes isso é uma doença interna da igreja. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, quero ler com vocês, versículo de número 17. Primeira parte que nós vamos ler, que vai até o versículo 19, depois nós vamos continuar, chama-se exortação negativa. Ele pega pelo aspecto negativo. Depois existe uma exortação positiva. Então, na exortação negativa, ele começa assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora nós vamos para a exortação positiva, versículo 20. Mas não foram assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade e em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orarmos? Senhor, tem misericórdia de nós. Visita-nos, ó Deus, nessa noite. Essa é a tua palavra. Nós não precisamos de discurso humano. Nós não precisamos de boa eloquência ou palavras persuasivas. Mas o que nós precisamos é mergulharmos fundo na tua palavra, para entendermos o propósito da exortação ou da correção em justiça, para o qual o Senhor nos instrui como igreja nessa noite. Nos dê entendimento renovado, graça, sabedoria, iluminação do Espírito, para que ao passarmos por cada um desses versículos, possamos entender as lições preciosas e aplicá-las ao nosso viver cristão. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltando lá para o versículo de número 17, lembra que eu falei com vocês? Meu intuito é fazer uma exposição. Para fazer uma exposição, a gente precisa de Bíblia aberta. Bíblia fechada, você não consegue acompanhar o que está sendo dito de acordo com o texto. Porque a finalidade de uma exposição não é criar instrumentos que sejam meus, mas é olhando para o texto e entender o que Deus fala através do texto para nós, como sua igreja. Entendido? Então não feche a sua Bíblia. Vá vasculhando, vá buscando e vá acompanhando aquilo que nós vamos, com a graça de Deus, trazendo como informações e depois como aplicações para o nosso viver cristão. No versículo de número 17, o apóstolo Paulo usa a palavra testificar e usa a palavra não mais andeis como andam os gentios. A palavra testificar, irmãos, que o apóstolo Paulo usa aqui, é a palavra martureu. Marturia significa testemunhar com plena convicção, porque presencialmente é testemunha ocular de obras que ele está apontando. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu, Paulo, no Senhor, testifico, ou seja, eu fui testemunha disso, eu presenciei essas más obras dos gentios. E acerca dessas más obras, eu quero orientar vocês para ter um comportamento diferente. Paulo está aqui introduzindo o que ele vai falar no final do capítulo 4, sobre o andar em santidade. Então aqui é um elemento introdutório, para chamar a atenção da igreja para um comportamento de destruição, de afastamento de Deus, de alienação quanto a Deus, de disposição em seguir somente os desejos da carne, alertar a igreja sobre isso, porque ele, como Paulo, se coloca como testemunha de obras que ele vê. Agora é interessante algo, porque Paulo vai dizer como andar a palavra peripatético ou peripateu, ou seja, é aquele que pega o rumo da carne, o rumo das más obras, e com as suas próprias pernas e disposição de entendimento e de coração, caminha por caminhos tortuosos. Paulo não está dizendo que isso é fruto do engano, onde você é seduzido por uma falta de informação. Paulo não está dizendo que isso é fruto de um engano de alguém que foi equivocadamente pelo caminho do erro. Ele está dizendo que essas pessoas pegam esse caminho do erro porque elas são apaixonadas por esse caminho da perdição e do erro.
Eles pegam isso não porque os pés deles estão sendo levados para que eles façam isso, mas porque o coração deles acompanha os pés deles. E eles estão andando nas más obras que o próprio coração está inclinado a fazer. Paulo, então, vai alertar que, apesar deles andarem nesses caminhos de obras que Paulo vai reprovar, e depois ele vai mostrar que Deus reprova, ele vai dizer que esses gentios ao qual ele está mencionando não são gentios convertidos a Cristo. Lembra que a igreja de Éfeso tinha muitos gentios, mas gentios transformados pelo poder do Evangelho. Mas agora ele está falando dos outros gentios, dos gentios descrentes, que caminham na vaidade. Olha que interessante, o termo que o apóstolo Paulo usa é na vaidade dos seus próprios pensamentos. Interessante que vaidade para Paulo não é algo subjetivo. Como ele aborda, como ele escreve para a igreja, vaidade é uma disposição de alguém que está destituído de qualquer verdade. Olha que interessante, o termo em grego é: eu estou destituído na minha prática, no meu entendimento, no desejo do meu coração e no meu pensamento. A palavra que ele usa aqui é nous, o pensamento desprovido de qualquer verdade, para sentir, julgar e determinar algo. Pensa uma sociedade assim? De pessoas que andam à parte de Deus, segundo o desejo do seu próprio coração, em vaidade, destituído de verdade, e que no sentir, no julgar e no determinar, as ações de julgar, determinar e sentir estão de acordo com o coração pecador. Identifica aí algum tempo? Será que nós estamos tão distantes assim naquilo que Paulo está exortando a igreja de Éfeso? Irmãos, se a gente pegar esse texto, nos destaques todos que nós vimos que Paulo dá aqui, e fôssemos aplicar ao nosso viver cristão aqui em São Paulo, como igreja Moeb aqui no Carrão, qual seria a primeira aplicação que seríamos desafiados por esse texto? Paulo, ele era uma testemunha de um viver indigno dos gentios. Nós estamos cercados de pessoas que têm um viver indigno. Indigno para com Deus. Na verdade, irmãos, nós somos testemunhas de que nós mesmos não somos dignos do Deus que servimos. Não é verdade? Nós não merecemos tamanha graça e misericórdia que foi derramada e nos alcançou. Veja, nós não a buscamos, nós não a desejávamos. O apóstolo Paulo vai abordar isso no início do capítulo 1 em Éfeso. Ele vai dizer, olha, nós não buscávamos, nós não desejávamos, nós andávamos em obras tais como eles anteriormente, porém os planos eternos de Deus nos alcançaram. E a razão de estarmos aqui é porque o Evangelho, a salvação, tem início nos decretos de Deus, é executado na história pelo próprio Deus, é aplicado na nossa vida pelo próprio Deus e nos guarda até o fim, porque isso é obra do Senhor em nossas vidas. Olha que interessante, nós estamos apartados das obras dos gentios, não porque somos nobres de entendimento, não porque o nosso coração não tinha corrupção carnal, não porque o nosso coração buscava o que era bom, justo e verdadeiro, mas porque Deus, ao nos alcançar, transformou a disposição do nosso coração. Daqueles que estavam alienados de mente, totalmente desprovidos de verdade no coração, endurecidos, Ele nos quebrou. E Ele fez isso porque lá nos tempos eternos, Ele nos escolheu. Ele nos amou.
E ele fez isso não por causa das nossas obras de justiça. Não há nada que você faça que Deus tenha visto no passado e disse, esse cara é bom, vou escolher ele. Porque um dia ele será uma pessoa muito boa. Não, meus irmãos. É porque éramos de mente reprovada, de coração indisposto e resistente a Deus, de mente alienada, que Deus resolveu nos amar em Cristo. E disse assim, tudo aquilo que você merece, eu vou tirar de sobre você e vou lançar sobre o Cordeiro. E ele imputou sobre nós a justiça que não é nossa. Porque a justiça que procede de nós mesmos, as mais nobres fedem a esterco. Mas a de Cristo cheira o bom perfume que agrada ao Pai. Ele sim é uma oferta de aroma suave. Ao Pai agradou moê-lo. Pela minha, pela sua e pelas nossas transgressões. Irmãos, Paulo está advertindo a igreja de Éfeso para andar de forma diferente. Por que isso? Porque a partir do momento em que fomos transformados em mente e coração, a nossa luta é uma disposição de combater um bom combate como nascido de novo. É resistir aquilo que antes nos seduzia e nos levava à prática do pecado de uma forma tão fácil, e nós amávamos estar ali. Agora nós temos o livramento em Cristo Jesus, não mais para ser escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos do domínio do pecado. Mas ainda não fomos libertos da presença do pecado. Olha que interessante. Fomos libertos do domínio e colocados sobre o domínio de... Para que domínio você está agora? De Cristo. Você foi tirado do império das trevas e foi colocado onde? Você foi tirado da morte para onde? Percebe? Tudo isso não é obra que você fez sobre você mesmo. É obra que Deus fez em você. Irmãos, evangelho, viver de forma diferente, que é o que Paulo está desafiando no versículo 17, a igreja em Éfeso, é um reconhecer que esse viver diferente não é algo natural em mim, é uma obra sobrenatural de Deus, feito em mim. E agora eu sou atraído para me identificar com o meu Senhor. Eu sou levado para a prática dessas boas obras, que me identificam no meu novo viver com o meu Senhor. Irmão, se nós não entendermos isso, nós vamos passar de ser uma igreja santa para uma igreja moralista. Vou dar um exemplo. Se você abrir sua Bíblia depois em Apocalipse capítulo 2, e for ler a carta que o Senhor manda à igreja de Éfeso, você vai encontrar uma igreja que tinha zelo doutrinário. Uma igreja que tinha pavor por ser enganada nas suas convicções de fé. E o Senhor não a corrige quanto a isso, porque isso é de nobre conduta cristã. Você tem que ter zelo pela doutrina. Você tem que amar as convicções de fé que você herdou, fruto de convicções que foram construídas no tempo e na história. Não é fruto de visões do acaso, nem de profecias alienadas. É fruto de um meditar nas Escrituras, e você se apega àquilo. E quando alguém chega e fala assim, pastor, eu descobri algo novo, que nunca ninguém disse, você fala, lá vem heresia. E além de ser heresia, o cara não conhece a história, porque a maioria das heresias só se repetem. É só você voltar na história que você encontra quem é o pai dela. A igreja de Éfeso, ela não sofria de má doutrina. Mas ela sofria de um esfriar na sua prática cristã. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Aplicando isso à nossa vida. Muitas vezes, como igreja reformada, nós não temos um grande problema com a doutrina. Nós somos firmes naquilo que herdamos. Nós conhecemos os nossos símbolos de fé, ou nós queremos conhecer. Nós temos zelo doutrinário.
Nós buscamos precisão teológica naquilo que falamos. Vou dar um exemplo. Nós estávamos lá na Penha celebrando a ceia, o pastor Felipe estava celebrando a ceia. Como igreja reformada, nós cremos que tudo aquilo que está sobre a mesa da ceia é pão e cálice em memória do Senhor. Como zelo doutrinário, a gente olha para a nossa herança e completa. Diz, símbolo representativo. O que significa isso? O corpo de Cristo não está aqui. Está lá. Mas esses elementos, como meio de graça, representam a pessoa de Cristo e é distribuída entre os crentes. Isso é precisão teológica. Amor pela sã doutrina. Zelo por aquilo que herdou. Nós costumamos pecar mais, errar mais. Não é na guarda da doutrina, mas é na prática das boas obras de santidade. É no guardar a conduta fiel ao Senhor e a doutrina que eu proclamo exalar na minha vida, na minha prática. Eu não posso cantar algo, nós estávamos até falando isso esses dias, né? Cantar algo e crer outra coisa. Eu não posso falar algo da minha fé e as minhas obras de fé não acompanharem a doutrina tão bela que eu proclamo. Você já entrou numa igreja, a igreja é tão boa de doutrina e tão fria de acolhimento? Tão zelosa pelas Sagradas Escrituras, mas não é capaz de estender a destra da comunhão, de receber em amor, de acolher os que chegam. Essa igreja não tinha problema doutrinário, meus irmãos. Ela conseguia ver os gentios que não seguiam a Cristo, exortadas aqui pelo Senhor através do instrumento que era o apóstolo Paulo. Ela conseguia ver o profundo vale de vaidade e de distorção no pensamento desses gentios. Ela conseguia identificar isso e ela está sendo exortada a continuar identificando isso para manter as convicções doutrinárias de santidade para a vida. Mas toda essa convicção do que Cristo fez em nós, nos chamando para a prática das boas obras, tem que ser transformado em viver com zelo, guardando aquilo que cremos na prática do amor, do acolhimento, da misericórdia, da gratidão, da fidelidade, da honestidade e todas as outras práticas que são opostas às obras da carne. Percebe? Versículo de número 18. Versículo de número 18, vamos de novo entender esse texto. O apóstolo Paulo diz que além de eles terem um pensamento vaidoso, eles estão obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Olha que interessante. Obscurecido de entendimento aqui é dianoia. O que significa isso? Que a sede do entendimento e das emoções, essa capacidade de olhar o mundo emocionalmente falando e de compreender o mundo através daquilo que entende, está obscurecida. E a palavra obscurecer significa que tem uma névoa colocada nos olhos. Se lembra de Jesus quando falava por parábolas? E os discípulos perguntam para Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? Qual era a resposta? Porque a vocês é dado conhecer os mistérios de Deus. Para eles, está posto uma venda nos olhos. Aprove a Deus, meus irmãos, obscurecer o entendimento dos gentios que andam com um pensamento reprovado, mas abrir o entendimento de outros. E por que Deus faz assim? Porque Deus usa de misericórdia com quem Ele quer usar de misericórdia. E endurece quem Ele quer endurecer. O apóstolo Paulo está dizendo então para esta igreja dessa cidade que é o seguinte: a razão deles pecarem no modelo que eles estão pecando é porque eles têm um entendimento, a sede das emoções obscurecidas. Eles estão
excluídos da companhia, sem relação íntima com Deus. Eles estão excluídos da companhia de Deus e eles estão vivendo sem uma relação de entendimento de quem Deus é. Aí você fala, pastor, isso não me é estranho. Eu estou pensando aqui, mas não estou lembrando do texto. De onde vem isso? Romanos, capítulo 1. Esses homens, obscurecidos de coração, alienados, vivendo de uma forma reprovada, em ignorância, em dureza de coração. A dureza de coração aqui é aquela que impede de ter discernimento. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1. Sabe qual que é a punição de Deus sobre o pecador? Mais pecados. A punição de Deus para pecadores que não atribuem a Deus a glória devida ao seu nome é entregá-los a uma disposição de mente e de coração para corromperem os seus próprios corpos entre si. Os homens mudando a sua forma natural, assim como as mulheres. Mas por que Deus faz assim? No início do capítulo 1, quando Paulo está falando de pecado, ele diz o seguinte, lá em Romanos, eles tiveram a revelação de Deus. O que de Deus se pode conhecer foi mostrado a eles. Mas eles amaram mais a si mesmo. Irmãos, o coração é uma fábrica de idolatria. Deus colocou no coração do homem, lá no Éden, algo chamado senso divinitatis. Sabe o que significa isso? Senso de Deus. Todos nós nascemos para ser um adorador, para nos prostrarmos e darmos glórias ao nosso Senhor e Criador, para nos curvarmos diante dEle, como o texto lido aqui pelas ofertas, para trazer diante dEle aquilo que Ele é digno, ouro, incenso, mirra. Mas em pecado, esse coração agora constrói altares, não para o Senhor, mas altares que se assemelham a si mesmo. Constroem estátuas que se assemelham ao próprio homem e se curvam diante dela. Outros se curvam a imagens semelhantes a animais e as adoram como se fossem divindades. Há algumas pessoas que mudam até os seus hábitos alimentares porque começam a tratar os animais como se fossem divindades. E acham que isso é uma dieta cristã. Na verdade, isso é uma mente reprovada, dada por Deus, seduzida pelo engano, para que eles continuem se corrompendo. O que Paulo está mostrando com isso? Paulo está mostrando o seguinte, sabe eu e você? A fé que nasceu no nosso coração, para termos vida, não veio de você mesmo. Deus derramou fé sobre você e no seu coração. Deus te gerou novamente. Deus te trouxe a um novo nascimento. Deus te trouxe para uma nova vida. Toda obra que foi feita em nós, que o apóstolo Paulo mostra na primeira seção do livro, agora ele está colocando o contraponto dela. Sobre nós, Deus revelou os mistérios de Deus na face de Cristo. Mas para os ímpios, Deus derramou a sua ira. E nós não podemos, irmãos, como uma igreja bíblica, despir Deus da sua ira e da sua justiça. E vestir Deus só de amor e graça. O Deus das Escrituras é um Deus de amor e graça, mas é um Deus de justiça e é um Deus de ira. Quando nós olhamos para a nossa vida, a forma que eu e você temos para não mais ter um entendimento obscurecido, para não mais viver apartado de Deus, é duplo. O nosso pensamento só não é mais obscurecido porque fomos iluminados pelo Espírito Santo. Se não fosse a iluminação do Espírito Santo, você não entenderia um palmo do que Deus revelou nas Sagradas Escrituras. Quero te dar um exemplo. Tem um fariseu que foi ter um encontro com Jesus.
Vocês vão se lembrar do nome desse homem. E ele vai até Jesus e ele diz assim: Jesus, nós sabemos, eu e você, nós sabemos, que as obras que o Senhor faz, ninguém é capaz de fazer, se Deus não estiver com ele. Fariseu, doutor da lei, um dos principais judeus, para ser fariseu tinha que ter a lei na ponta da língua. Se algo que ele conhecia era Antigo Testamento. E o Senhor Jesus começa a tratar com ele sobre verdades do reino, sobre novo nascimento, sobre lavar, sobre nascer. E ele não entendeu. Mas ele era doutor na lei, meus irmãos, ele não era um homem ignorante. Mas qualquer homem que ainda não tenha sido iluminado pelo Espírito Santo, por mais inteligente, por mais leitor que ele seja do texto sagrado, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Ainda que ele possa se beneficiar intelectualmente da ética que as Escrituras ensinam, ele não é capaz de entender a nova vida em Cristo Jesus, e ele não é capaz de produzir em si mesmo um novo nascimento. Porque o conceito dele de novo nascimento ainda baseia-se em nascer do ventre, enquanto Cristo está falando sobre nascer do alto. Nós somos aqueles que nascemos do alto. A dureza do nosso coração foi manifesta. E o símbolo dela é uma cruz, onde o nosso Redentor estava. A dureza do nosso coração foi quebrada no dia da ressurreição e do triunfo sobre a morte. Lá, nós fomos desnudados diante de Deus. Os nossos pecados, a nossa inconformidade com a lei de Deus foi escancarada e a dívida foi paga. Já ouviu um crente falando assim: irmão, tem que pagar o preço. Não confunda. Santidade, pagar o preço no sentido de se apartar do mundo, de fazer escolhas cristãs, de julgar entre as coisas boas e excelentes e escolher as excelentes, né? De não discernir as coisas conforme o Deus desse século, mas conforme os princípios da palavra, e você só pode fazer isso se você estiver meditando na palavra. Não confunda isso com essa outra parte aqui. Ok? Vamos lá, versículo de número 19. Prometo que eu já estou chegando aí nos finalmente. Se eu não conseguir expor toda a segunda parte, pelo menos a primeira eu acho que a gente consegue. Versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: os quais, os gentios, tá, irmãos? Os quais, tendo se tornados insensíveis. O que eles se tornaram? E se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Insensíveis, dissolutos, para cometerem todo tipo de impureza. A expressão que Paulo usa aqui, para tornar-se insensíveis, em português a tradução mais correta seria apático. Uma pessoa insensível no sentido de não ter reação diante da revelação de Deus. Traz à luz Romanos. Ou traz o Salmo... Vamos pegar Romanos primeiro. Quando Paulo fala assim: o que de Deus se pode conhecer foi revelado entre eles, para eles. Tudo estava diante dos olhos deles, mas eles não atribuíram a Deus a glória que era devida. Por quê? Porque eles estão apáticos, anestesiados, sem capacidade de reagir à maravilhosa graça de Deus, à providência de Deus. É quando você acorda como alguém de olhos iluminados, você diz: Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelo sono, obrigado pelo despertar, obrigado pelo pão sobre a mesa, obrigado pelo calor, obrigado pelos dias frios, obrigado pela saúde da minha esposa. E você, com um coração grato, que discerne
as coisas espirituais, reage à ação de Deus, da sua providência e do seu cuidado, se comunicando com o seu Criador. Como que a gente chama isso? Vocês estavam fazendo isso na hora que eu cheguei. Vocês oram ao Senhor. Vocês se comunicam com o seu Senhor. Não com apatia, mas com alguém que ama a revelação de Deus. Sabe a outra forma de revelar não apatia? É quando você diz assim: irmão, li a Bíblia toda esse ano. Sabe o que você está dizendo? A revelação de Deus, eu não posso agir diante das Escrituras de forma apática, não me apropriar dela, não ter entendimento sobre ela, não ler, não buscar entender. Mas os gentios estão alienados a essa verdade. Você já viu crente que não lê Bíblia? Você já viu pessoa que tem Bíblia em casa só para ficar aberta no Salmo 91? Como um amuleto? Ou coloca no carro aberta para proteger o carro? Coloca a Bíblia lá em cima, né? Mas quando você pergunta qualquer coisa das Escrituras, ele está apático, alienado. As verdades de Deus não influenciam a sua prática de vida. Irmãos, nós como igreja cristã, de linha reformada, nós queremos que Deus não dividiu o mundo entre coisas que eu devo fazer de uma forma e coisas que eu devo fazer de outra forma. No conceito medieval chamava sagrado e profano. Deus não dividiu o mundo assim. Todas as coisas que eu e você estamos envolvidos são coisas que devem ser tributadas honras e glórias ao nome do Senhor. Dando um exemplo. Se você toca a bateria, você deve exercê-la para a glória de Deus. Se você é uma pessoa da arte, você tem que dominar a arte para a glória de Deus. Se você é alguém da costura, alguém que faz moda, você tem que fazer moda a partir da referência das Escrituras, para a glória do seu Senhor. Se você é um professor, assim como eu, como a minha esposa, você adentra a sala de aula e você ensina princípios de boa informação e educação para os seus alunos, para a glória de Deus. O seu Criador precede a sua profissão, o talento, a capacidade que Ele te deu. Então tudo aquilo que você se aplica para fazer, como pressuposto, está colocado a sua fé em Deus. Por isso que você pode fazer algumas coisas e outras você diz: não dá, chama outra pessoa. Mas por que você não pode? Você é tão talentoso, você é tão habilidoso. Eu não posso por uma questão de pressupostos. O meu pressuposto de fé não pode ser colocado de lado para que eu faça o que você está pedindo. É quando um dono de uma firma ou um dono de restaurante, alguém entra e fala assim: faz uma nota para mim de R$5.000. Ou quando alguém te propõe assim: olha, eu te dou um desconto, mas eu faço meia nota. E você diz assim: eu não posso. E eu não posso por uma questão de pressuposto. Meu pressuposto de fé me impede de fazer isso. Ainda que possa me trazer benefícios humanos, terrenos, carnais, eu não posso negar aquilo que as Escrituras exigem de mim. Irmãos, um ímpio que comete toda sorte de impureza, a palavra que Paulo usa aqui é acatarsia. Significa que essa impureza não é qualquer impureza. Havia impureza de culto. O que é uma impureza de culto, irmãos? Vamos imaginar que aqui a gente tivesse o grupo das irmãs do véu do ouro. Ficasse com um véuzinho na mão, dançando na hora do culto. Enquanto o grupo de música estivesse tocando. E alguém olhasse para aquilo e falasse assim: irmão, isso é anticultual. Isso não é um elemento de culto. Não está nas Escrituras, não faz parte do culto a Deus. Alguém pode dançar maravilhosamente bem. Pode até exercer uma profissão com esse dom e com esse talento, para a glória do seu Senhor. Mas no culto, isso não tem lugar. Vamos imaginar que o pastor Felipe jogasse muito bem bola. E ele chegasse aqui e falasse: irmãos, nós vamos ter um momento peteca para Jesus. E ele chegasse aqui com a bola e ficasse petecando a bola para Jesus. O culto estaria sendo um culto impuro.
nós estaríamos com elementos que não fazem, não devem fazer parte do culto a Deus. Isso é zelo doutrinário. Agora, o que Paulo está falando aqui não é um zelo no culto. Lembra, ele está comparando com gentios, alienados às verdades de Deus. Então ele não está falando de culto. Ele está falando de impureza moral, de alma, de sentimento, de doenças do coração. Tantas quantas nos atingem no dia de hoje. A impureza moral que corrompe a mente para a prática de más obras. Paulo está dizendo para eles, olha, aquele que está alienado às verdades de Deus, ele caminha em cobiça, em avareza e em desejos que Deus reprova. E Paulo chama isso de avidez. Nós poderíamos chamar isso também de luxúria. Coração cobiçoso. Não se contenta. Vou dar um exemplo do que Paulo está falando aqui como impureza moral. Você é contente com aquilo que Deus te deu, meu irmão? Por quanto tempo? Por quanto tempo você está satisfeito com o que Deus te deu? Vindo das mãos do seu Senhor como provisão na sua vida. A impureza moral, aqui que Paulo está citando, tem como uma das consequências ter um coração ingrato. Ou aquilo que o gentio chamava como gratidão gatilho, que é gratidão para uma ingratidão. Eu recebo algo e digo, que bom, mas agora eu preciso buscar algo além. Que bom, mas agora eu tenho que buscar outra coisa. Coração cobiçoso nunca está plenamente realizado com aquilo que busca em Deus. Ninguém está falando aqui de comodismo. Comodismo é diferente de contentamento. Contentamento é estar em Deus, com paz, diante de tudo aquilo que Deus tem dado, mas sempre desafiado a desenvolver-se cultural, social e espiritualmente diante dos mandatos que Deus diz. Ou seja, continue evoluindo, continue progredindo, continue buscando evoluir no seu entendimento social, cultural e espiritual. Continue buscando mais conhecimento. Continue se dedicando para a prática das boas obras. Isso não é pecado diante de Deus. O pecado que Paulo está apontando aqui é quando eu torno essa cobiça, essa avareza, esse desejo, fruto de um coração onde Cristo não reina, para usufruir somente para si mesmo. Vamos imaginar que nós estivéssemos aqui numa festa. Nós estivéssemos aqui numa festa. E aí a ordem foi dada assim, ó, todo mundo traz frango. Todo mundo traz frango. Vamos comer frango. Mas tem um irmão que ele é porreta. Ele é aquele que tem bala na agulha. E ele olha e diz assim, não, irmão, não vou levar frango. Eu vou levar peru. Chester. Natal. Mas eu não vou pôr na mesa, não. Porque esse bando aí vai comer comigo do meu Chester. Lembra do pecado de alguma igreja que fazia assim? Aí os irmãos se acabam comendo frango. Aí quando está o grupo de amigos, ele coloca o Chester na mesa. E fala assim, ai, agora que aquele povinho foi embora, somos nós, os eleitos, os preciosos. Disposição reprovável. Para no meio do corpo de Cristo, com um coração ingrato, não dividir aquilo que tem com aqueles que não têm. De colocar o seu melhor à mesa, a serviço da comunhão dos santos, e não para criar partidarismo dos santos. Irmãos, eu sei, sou pastor há mais de 20 anos. Quando nós lemos o Salmo 1, já leu o Salmo 1? Nós não precisamos sentar na roda dos escarnecedores, não é verdade, meu irmão? A gente cria a nossa. Não é assim? E às vezes não é nem depois do culto.
É no WhatsApp durante o culto mesmo. Porque por mais que tenhamos nascido de novo, nós travamos uma luta constante para manter os nossos lábios sujeitos ao senhorio de Cristo. Mas sabe qual que é a diferença do ímpio para o crente em relação a isso? É que o ímpio não tem arrependimento nenhum. Na verdade, ele deseja fazer, e nada o impede de fazer e continuar na prática de pecado. O crente, ele é conduzido por Deus ao arrependimento, ao entendimento de que aquilo foi uma má obra e de uma obra de reparação. Volta onde você caiu e levante-se. Abra sua Bíblia em Apocalipse para mim. Vê se está de acordo. Estou falando aqui com o que o nosso Senhor diz para essa igreja a qual Paulo dirigiu a sua palavra. Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos pegar aí, a partir do versículo 2. Conheço as tuas obras. Essa é a igreja de Éfeso, tá, irmãos? Tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os acharam mentirosos. Eles tinham zelo para reprovar os superapóstolos. Aqueles que se colocavam como sendo apóstolos verdadeiros, mas eram mentirosos e corrompiam a doutrina. Igreja zelosa. E tens perseverança, e suportastes a prova. Não era uma igreja dodóizinha, era uma igreja que travava um bom combate, por causa de o meu nome. E não deixaste esmurecer. Quer dizer, perseguição imperial pode vir, vai ser difícil, mas nós somos chamados para resistir até o fim. Essa igreja tinha essa convicção. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa igreja, ela é exortada pelo seu Senhor. E o Senhor disse: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, nós aqui no Carrão, nós precisamos ser dotados do sentimento que todo cristão tem quando faz algo errado. Quando nós começamos um culto, o primeiro ato nosso é de pedir perdão. Nós não podemos entrar diante do Senhor sem esse ato reconciliatório. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Mas eu acho muito nobre, meus irmãos, quando além disso, de pedirmos perdão a Deus, que nós devemos fazer sempre, nós temos a capacidade comunitária da reconciliação mútua e de irmãos que estimulam irmãos à reconciliação. Procura o teu irmão. Foi você que caiu? Repara o dano. É possível reparar o dano? Paga o que tiver que pagar. Sofra você o dano. E traz a reconciliação no corpo de Cristo. Quando nós temos sentimentos facciosos, sabe o que nós promovemos? O crescimento da divisão e da facção. E não a harmonia que procede do sangue do Cordeiro. Para encerrar, Deus nos exorta nesses textos, até aí o versículo 20, para que nós possamos viver em santidade. Para que os nossos pensamentos não sejam pensamentos ímpios, mas para que sejam pensamentos puros. Mas Deus deixa muito claro que Ele condena as más obras. Deixa eu te fazer uma pergunta. As obras de Cristo, que foi aplicado sobre a sua vida, da qual aquelas você não é mérito seu nenhum e você nem era digno. Elas são boas ou ruins? Plenamente boas, não é verdade? Satisfez toda a justiça do Pai. A minha e as suas obras têm que ser a semelhança do Filho. Viver segundo o modelo. O modelo foi colocado e o modelo é Cristo. Nós devemos olhar para Ele e buscarmos sermos imitadores de
de Cristo. Vamos ajudar uns aos outros nisso? Vamos ajudar aquele que está chegando hoje na igreja a buscar o se identificar com Cristo? Vamos ser exemplo para os irmãos mais novos de uma conduta cristã, onde ele pode ter irmãos mais maduros na fé para dar o ombro para ele e dizer: irmão, se apoia aqui na sua fraqueza, que eu vou ajudar você a caminhar essa milha. As irmãs mais velhas, ajudando as mais novas, no temor do Senhor, na simplicidade cristã, no jeito de tratar o marido, na conduta, no culto a Deus, dar a mão e dizer: vem comigo, minha irmã, eu vou te ensinar um pouco de feminilidade bíblica, vem comigo. Os homens dando mão um para o outro, dizendo: vem comigo, meu irmão, vou te ensinar o que é ser homem nos padrões do reino de Deus, o que é ser servo dos servos de Deus, o que é se colocar à disposição para cuidar e proteger daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Isso são obras diferentes das obras dos ímpios. Os ímpios abandonam as suas esposas. Os ímpios deixam de proteger os seus filhos, aqueles que estão sobre o seu cuidado. Os homens de Deus são exemplos de cuidado e proteção. E quando eles falham, e eles vão falhar, eles são corrigidos no modelo de Cristo. E eles se arrependem do que não fizeram e devem corrigir as suas obras. Amém, meu irmão? Eu queria ir até o final, mas a gente não vai ter tempo. Numa próxima oportunidade eu faço isso. Eu queria só lembrar uma frase do John Owen. E ele diz o seguinte: se você está lutando contra o pecado, está vivo. Anime-se. Mas se o pecado domina sem oposição, você está morto. Não importa o quão vivo esse pecado o faça sentir. Mortos para os pecados, vivo para Deus. Vivos para o mundo. Mortos espiritualmente. Que Deus nos dê sabedoria para vivermos para Ele todos os dias das nossas vidas. Amém? Irmãos, eu passei o tempo. Eu quero só pedir que você ore por nós, por mim e por Sara, pelo trabalho missionário. O pastor Felipe falou que nós estamos na Albânia, servimos a Deus ali no Kosovo, 3 anos e meio, depois na Albânia, retornamos ao Brasil para um redirecionamento de campo, e a nossa oração é uma, irmãos, não outra. Senhor, queremos estar no centro da sua vontade. O Senhor conhece a nossa. O nosso plano, o nosso projeto chama-se Grécia. Plantio de igrejas nas ilhas gregas, em 8 delas especificamente. As mais populosas, para através delas alcançar outras ilhas. Essas ilhas não têm igrejas cristãs, quanto menos igreja reformada. Então são lugares carentes do evangelho e carentes de um evangelho sadio. E ali é a entrada de vários desses países perseguidos, as pessoas que fogem para a bacia do Mediterrâneo, adentram a Europa pelas ilhas gregas. Então os campos de refugiados são gigantescos. Obras de acolhimento e distribuição de alimento eles já têm. Ao monte. Nações estão envolvidas nesse acolhimento. O que eles não possuem ainda é o melhor acolhimento que um ser humano precisa ter. Que é o acolhimento na família de Deus. O abraço de um irmão e um novo nascimento em Cristo Jesus. Ore por nós, para que Deus nos dê graça para esse trabalho. Pastor Felipe, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu trabalho à frente da congregação. Multiplique os frutos, sempre para a glória dele. Amém?